Agora, o Pazuello, quando entrou, a gente precisava, exemplo da CEAGESP, não era um grande gestor, se bem que ele é de intendência, no meu entender, um excelente gestor. Ele, o Pazuello, por exemplo, esteve lá em Roraima. Ele foi o interventor de Roraima. Corrupção, etc. Foi escalado, né, decisão judicial, e as Forças Armadas botaram lá para ser o gestor de Roraima. Fez um excelente trabalho. Na saúde é a mesma coisa. Fez um bom trabalho. Era a gestão, estancando aqui a corrupção. A saúde, o orçamento diário são 500 milhões de reais. É algo que chama a atenção de muita gente que quer se dar bem nessa área. Ele levou um time já de 20 militares mais ou menos e fechou as torneiras. Saúde que é o calcanhar de Aquiles onde a galera bate. É complicado, é complicado. Você pega os hospitais, tem 6 hospitais no Rio de Janeiro. É um problema até hoje. O Nelson Teich ficou 30 dias conosco. Ele pediu para sair. Não sei o motivo, não falou o motivo. Respeito. Foi leal comigo, cara bacana, excelente profissional, mas eu acho que quando ele percebeu o que era o ministério, que alguns acham que ministério é quartel. Você dá ordem e o pessoal cumpre. Não é assim. Geralmente os militares são aparelhados. Pessoas estão muito tempo lá dentro, conhecem tudo. Pode fazer muita coisa para o bem ou para o mal. O Nelson Teich pediu para sair, não discuto. Eu até hoje encontrar com ele, vou tratar numa boa, mas não é fácil você comandar o Ministério da Saúde com aquele orçamento enorme que existe lá. Presidente, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, mas eu não sei se o senhor está confortável. Eu não sei, se tiver audiência, a gente continua. Porra, quase 600 mil. Então vamos continuar aí, pô. Agora dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar, tu tá olhando para cada vez tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. E se pintar o clima, eu sou o marido, deixar bem claro. Caralho. Pô, não vai falar no Ford, não, que não pode. Tem que, essa hora. Tá. Não, eu quis dizer, inclusive, se o senhor quiser sair qualquer momento pra ir ao banheiro, o senhor fica à vontade, tá bom? Sem problema aqui, com absorvente aqui. Tá. Cara, a gente tem a gente teve aí. Eu conversei com alguns caras aqui que eles fizeram parte do governo num primeiro momento. Dá pra falar do Frota, dá pra falar do Moro. E, cara, esses caras saíram se sentindo traídos, sabe? Assim, o Frota, logo no começo, inclusive, conta uma história aí que ele contou 2 vezes, inclusive, sobre como se deu porque eu perguntei pra ele como é que se deu essa quebra. Porque ele é eleito com a bandeira do Bolsonaro também e tal. Pô, qual que é o teu lado da história em relação a trair os caras, assim, deixar pra trás? Olha só. Eu não vou personalizar esse ou aquele ou aquela. Tá. Várias pessoas viraram inimigas rapidamente. Um chegou para mim e falou, eu quero a Secretaria de Cultura. Não quero minha Secretaria de Cultura para mim. Tá contigo. O outro falou, eu quero todos os postos da Receita Federal em São Paulo. O outro falou, eu quero criar uma Secretaria do Nordeste, onde vai botar lá, por exemplo, a Codevasf. Então, cada um começou a pedir essas poucas pessoas, para ele pedir certas coisas, que eu falei, não vou dar. O governo é meu. Se você quer ajudar a escolher pessoas para ocupar isso aí, tudo bem. Mas não para você fazer uso disso. Eu quero botar um cara na cultura que moralize a Lei Rouanet. Não sou contra a cultura. Tem aquela lei, Paulo Gustavo, como é que é? Paulo Gustavo. Foi aprovada agora aí, tudo bem. Deu uma confusão, mas tudo bem. Está atendendo os mais humildes. A Lei Rouanet, que pagava até 10 milhões por ano. O teu problema com a Lei Rouanet era os 10 milhões. Não era absurdo você, para figurões que viviam puxando o saco de outros presidentes lá atrás, pegar, captar no mercado até 10 milhões de reais. Mas tu não deu uma afinada na parte da cultura no Brasil? Juntou o ministério? Não, a cultura nós botamos embaixo de outro ministério, virou secretaria. Virou secretaria. O esporte também. Não enfraquecer, presidente? Não é questão de enfraquecer. Nós queríamos diminuir o número de ministérios. Hoje eu vejo, por exemplo, o esporte. Mas na prática tem efeito? Não tem efeito.
Eu fui ver depois que não tem quase efeito. Efeito tem porque o cara tem um avião que ele pode deslocar pelo Brasil, Aham. um pouco mais de gente lá no Ministério, mas não surte aquele efeito econômico que você achava toda que surtia. Confesso que vi que não era isso tudo. Você pega, por exemplo, o Ministério do Esporte. Tá, o Marcelo, eu chamo de Marcelo Negão, é Marcelo Magalhães, né? O Marcelo Magalhães. Tá. O cara deu show lá, como secretário. Ele ressuscitou o Gebes. Desde 2004 não tinha os Jogos Estudantis brasileiros. Ele fez o ano passado. Ele foi agora nos Jogos, chama de Gimnase, né? Lá na França. 60 países disputando, quase toda a Europa, fomos vice-campeões. Ele é um cara que levou obras, você não sabia que a Secretaria ou o Ministério do Esporte tinha tanta obra no passado, tinha capacidade de fazer, fez. É igual ao turismo, fez obras fantásticas pelo Brasil. Eu não sabia desse potencial todo, apesar de 28 anos de parlamento. Então hoje eu estou em melhor condições de ser presidente de forma mais equilibrada, vamos assim dizer. Com essas pessoas que nós acertamos. É o Jorge Seife da pesca, um negócio fantástico. Eu até botei o apelido nele, né? Tilápia. Tá? O cara é o tilápia. Pô, você pega, por exemplo, você sabia que a FUNAI no passado, quando na iminência de eu assumir por ocasião da transição, descobri que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar índio a mexer com Bitcoin. Na transição, vamos cancelar isso aí. O que o senhor acha da Bitcoin? Aí eu nunca mexi com isso. Mas se tivesse que regularizar ou regulamentar, o senhor faria algum Aí movimento eu vou nesse perguntar sentido? para o Paulo Guedes, que eu não sei o que Paulo é Bitcoin. Guedes, deixa O quieto. PG, não sei o que é, não Deixa sei o quieto. que é Bitcoin, não sei o que é isso. Eu acho que a maioria da população não sabe, mas gastar 50 milhões para ensinar a gente a mexer com Bitcoin, acho que é sacanagem. Por exemplo, o turismo, também descobrimos. Um contrato lá, aí foi executado, foi pago no governo anterior, tá? Queriam saber se uma cidade da França podia ou não ter uma casa vinculada a Embratur para divulgar o turismo lá fora. O Dessal pediu para uma fundação e a fundação respondeu com meia lauda, dizendo que aquele município da França não seria proveitoso para uma casa de turismo lá. Preço da consulta, 5 milhões de reais. Porra. E os contratos para divulgação de atividade também de ministério? É tudo na mão de amigos. Famílias que vivem descendo o cacete em mim, inclusive, com grana lá, 50 milhões, 60 milhões. Botamos na lona tudo isso aí. Entendi. Então o que acontece? Esses caras ficaram frustrados. Ficaram frustrados, que queriam participar do governo dessa forma, indicando pessoas, podiam até indicar, mas o crivo é meu. Ô, Tiagão, Qual- porra, não vou tomar não, porque eu vou te falar, eu tô me mijando já, então deixa quieto aí. Obrigado. Não, vai mijar nas calças aí. Vamos Eu vou continuar mijar aí nas com- calças. Eu devia ter colocado uma Tá com sorvete. fraldão eu não? Mas desculpa, presidente, continua. Então, muita coisa, algumas pessoas queriam continuar. Tinha gente que queria mandar na CEAGESP, que está agora com o Coronel Melo Araújo, mandar para quê? Você faz as contas que eu te falei aqui. Quanto de propina tinha por mês? Mais de 1 milhão por mês de propina. Todas as providências foram tomadas com o Coronel, fazendo o devido boletim de ocorrência em delegacia. Tu ajudou a enterrar a Lava Jato, cara? Eu vi uma declaração... Eu falei, do que depender de mim, Lava Jato vai existir mais, porque eu não sou governo corrupto. Por mim, a Lava Jato morre, porque não vai ter como trabalhar buscando corrupção no governo, porque o nosso governo não dá espaço para isso. Você acha que se eu pudesse acabar com a Lava Jato, o Lula não teria acabado? Porra. Daí o pessoal pega isso, que é uma interpretação, e porrada em cima de mim. Acabou com a Lava Jato. Mas assim, o senhor é bastante influente, o presidente é bastante influente, bastante bem conectado com a galera que lida com esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente viu aí no auge da Lava Jato determinadas pessoas falando em fazer um pacto nacional e tudo mais. Não era no seu governo, era anterior. A questão é que, por mais que o senhor, vamos lá, que o senhor tente manter um governo livre de corrupção, não depende só do senhor. Porque nem o caso lá dos caras que foram pedir propina em ouro e tudo mais, né? No MEC. Então, assim,
ter um aparato como, Agora, como a Lava Você Jato... pode como ver, um no meu trabalho nesse governo, sentido. cadê a mala de dinheiro do Ministério da Educação? Cadê a mala de dinheiro da Covaxin? Qual conta? Não tem nada. Só ilações. O que eu falei é que, por mim, não existia Lava Jato, porque eu não fico negociando cargos importantes, que têm orçamento poupudo, para negar se dar bem. É que eu falei para você, eu sequer mexo no meu cartão corporativo de R$25 mil, que eu posso tomar em tubaína todo mês. Eu não pedi a aposentadoria da Câmara por 28 anos de parlamentar, mais 2 incorporados de vereador, podia estar ganhando mais 30 mil por mês. Isso tudo perfeitamente verificável, não é? Não, e não se tem- aquele cara aí- ali quiser ir pesquisar isso, ele chega a essa conclusão Aí, também. hoje em dia eu estou com 50 anos de serviço. Aham. Tá, mas não estou reclamando do meu salário, não. Eu não pago nada para se alimentar, para se locomover. Nada eu pago. Tá? Então eu não estou reclamando disso. Agora, por mim, não existiria Lava Jato, porque eu não negocio o Ministério, bancos oficiais estatais para negar de meter a mão. Mas o que a Lava Como- Jato tem a ver com isso, presidente? Investigou isso. Tá. Eu não dou essa oportunidade. Você vê, só na Petrobras, o endividamento da mesa foi de 900 bilhões de reais. Porra! Sim, é uma grana. Dá para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. E o que acontece? A gente não mexe com isso. Eu nunca recebi um cara que falou lá, olha, mexe uma vírgula no decreto que a gente conversa lá fora. Nunca tive problema. Se eu tivesse, já teriam me pego. Porque eu sou vigiado 24 horas por dia. Querem saber até quem vai para dentro da minha casa no Alvorada para ver o jogo do Palmeiras comigo lá. Que de vez em quando vai um maluco lá para ver o jogo do porco lá, né, cara? Entendi. Tá. E sobre... a gente falou mais cedo aqui sobre o lance daquele possível cargo vitalício e tal, que o senhor falou que não tem nada a ver com isso. Vão me acusar de frouxo, de estar negociando. Eu digo uma coisa, eu vou ser preso por qual acusação? Atos antidemocráticos, porque desconfiou da urna eletrônica. Vou ser preso igual a Janine Áñez, ex-presidente da Bolívia, está presa por 10 anos, por ser acusado de praticar atos antidemocráticos. Tá de brincadeira. É que aquele 7 de setembro pode, assim, foi Mas o que considerado... aconteceu? Não aconteceu nada no fim das Em contas. 7 de setembro, você nunca viu em movimento de rua do pessoal simpático a mim, uma cesta de lixo virada. Mas os caras levantam as faixas duvidosas. Qual faixa? Porra. Artigo 142? Vamos... Não, peraí. Volta de Vamos lá, ditadura. vamos por parte. Artigo 142? É isso? Volta Vamos lá, ditadura. peraí. Não é, vamos por artigo 142. Tu me pergunta. Não, artigo 142. O pessoal fala que é o militar interferindo. Se está na Constituição, todos os artigos têm que ser respeitados, do 1 ao último. Mas é que é mais... Se alguém fala, AI-5, Aí 5. existe ato institucional no Brasil? Essa pessoa que levanta a faixa das 5 deve chegar, meu filho, para de passar vergonha, não existe ato institucional. O senhor dá um esporro neles quando aparece? Não, eu não estou no meio do povo, eu falo pessoal meu, para falar isso, pessoal, educadamente, para de fazer o papel de ridículo, não existe AI-5. Agora, um ministro do Supremo se vê ofendido com AI-5, esse ministro é um frouxo. Não existe AI-5, está com medo do quê? O que é ato institucional número 5? Você podia caçar É uma das coisas E olha, mais horríveis que aconteceu, né? vamos lá. O que é o ato institucional número 5? Permitia a cassação de parlamentares. Sem processo nenhum. Chegava a lista, AI-5 na rua. A grande maioria dos cassados por AI-5, as listas eram feitas pela mesa da Câmara. Eu cheguei em 91, conversava com muita gente lá. Alguns eram militares que caçavam. Sim, errado. Aconteceu. Mas nenhum governo militar prendeu um deputado federal por um dia sequer. Por mais que o Márcio Moreira Alves tenha falado lá, abobrinha, atenção, namorados de cadetes, não dancem com seus cadetes. Ninguém no regime militar prendeu um deputado por um dia. Nesse atual agora, o Alexandre Moraes prendeu um deputado por 8 meses. Nós não impedimos ninguém de sair do Brasil. Mas não é por Nenhum jornalista foi preso no regime militar. Temos exilado agora Orlando Santos nos Estados Unidos. Se ele é um bom ou mau jornalista, não me interessa. O outro é o tal de Eustáquio, que não interessa se ele é bom ou se é mau. Teve... por exemplo, uma menina é a Bárbara, te atualizei.
Teve sua página desmonetizada. No momento, ela chorou. Era o ganha-pão dela. Eu não posso assistir. Gosto da Bárbara, mas não tenho como assistir. Assisto uma vez por semana ela. Tá? Fala 10, 12 minutos. Nunca vi ela ofendendo ninguém. Desmonetizar o ganha-pão dela, meu Deus do céu. Tem um inquérito de fake news aí que completamente é o arrepio da lei. O que é um inquérito? Não basta o Alexandre de Moraes abrir o inquérito lá. Quando for investigar, por exemplo, o presidente, tem que pedir. Como tem um fórum privilegiado, tem que pedir pro Ministério Público. Pediu ou não pediu? Você sabia que o Alexandre de Moraes quebrou o sigilo fiscal e telefônico do meu ajudante de ordem? Acusação, fake news. Ele não quer investigar, ele quer saber qual é o meu contato com o ajudante de ordem. Que mensagem eu troquei com ele? Para me botar como refém. Só que cifo, não tem nada lá. Eu não dou mole. Ou você acha que já não tive convite indecoroso por parte de alguma autoridade em Brasília? Primeiro que eu não vou, que eu tenho a minha formação. Tem a minha esposa que tem um contrato com ela. E se for, você é filmado, alguém tem dúvida disso? Você já leu um livro de um coronel do Serviço Secreto cubano que depois de muito tempo conseguiu fugir para Cuba? Não, eu não li. Agora ajuda a levantar o nome do livro aí. Já sei qual livro, já É sei uma que capa eu não azul. li. É uma capa azul. E ele fala no livro, né? Tem 4 hotéis em Cuba. Quem foi? Foi filmado. Se ele foi com a esposa, se teve relações com a esposa, foi filmado. Se nego divulgar, isso é um constrangimento, mas... Como é que é? Lamento. A vida secreta de Fidel. A vida secreta de Fidel. Também, tá? Se o cara teve um relacionamento homo, o cara pode ter, mas não quer se expor. Tem muito cara que está no armário. É direito dele. Fora ou dentro do armário. Ele não quer se expor. E se ele teve relação sexual com uma menina de 10 anos de idade e foi filmado? Em 4 hotéis cubanos, isso eram feitos. Era como funcionava o serviço de inteligência cubano. Então, se você, com todo respeito, você foi lá, teve relação com uma menina de 10 anos de idade, você vai fazer o que mandaram você fazer aqui no Brasil ou não vai? Vai. Você acha que podemos ter tido algo parecido aqui no Brasil, já que o José Dirceu integrou o serviço secreto cubano, filmou algumas altíssimas autoridades fazendo isso ou cheirando uma carreira de cocaína? É possível que o nosso Daniel fez isso ou não é possível? É jogo de poder, é o vale tudo. Mas nada disso, presidente, pode ser argumento pra gente defender. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?